Você sabe que nem tudo na nossa vida faz sentido, né? Por que não isso aconteceria no mundo dos automóveis? Pois é, aqui nesse vídeo vamos falar de bizarrices que não fazem sentido nenhum e tentar explicar por que elas acontecem. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e vambora! Mas o que não faz sentido nenhum de verdade é você levar um golpe porque não fez uma consulta veicular ao comprar um carro usado ou seminovo. Por isso que sempre falo aqui no canal, vai comprar um carro usado seminovo, puxa a placa dele lá no site da Olho no Carro, que é nossa parceira aqui do canal, e com isso você pega todo o histórico do veículo e foge mesmo de muitas furadas. E também fizemos o cupom para você pagar menos na sua consulta com 15%. Basta você acessar o site deles, que o link está lá no comentário fixo, colocar o cupom Meu Carro, fazer a sua consulta e ganhar o seu desconto. E vamos começar falando de uma bizarrice que a Renault faz aqui no Brasil com seus carros, que sinceramente não faz sentido algum. Se trata na direção elétrica no Renault Kwid e na direção eletrohidráulica no Renault Captur. Veja bem, o Renault Captur tem versões que passam dos 100 mil reais e o Renault Kwid é o carro mais barato da marca aqui no Brasil. Inclusive, um dos carros mais baratos do Brasil todo, à venda por aqui, né? E esse carro é mais barato, tem uma direção mais leve, mais tecnológica e mais interessante do que de um carro mais caro, que tem uma direção mais pesada, mais antiga e, sinceramente, não faz sentido nenhum, porque direção eletrohidráulica dá mais manutenção do que uma direção simplesmente elétrica que tem no Renault Kwid. Pelo amor de Deus, viu, Renault? Eu não consigo entender a cabeça de vocês quando posicionam seus produtos, não. Enfim, acredito que na nova Captur, que pode chegar aí em breve, venha finalmente com a direção 100% elétrica, né? Não que a eletrohidráulica seja muito ruim ou desconfortável, não. Dá para você se acostumar, mas poxa, não faz sentido nenhum um Kwid ter uma direção mais agradável do que de um Captur, né? Então essa aí, Renault, não dá para entender mesmo. Outra coisa que com certeza você já pensou na sua casa um dia na vida é por que raios carro sedã não tem limpador nem lavador de vidro traseiro. Isso mesmo, por que hatch tem, SUV tem, minivan tem, perua tem, tudo tem limpador ali atrás, até moto se bobear, se tivesse vidro, né, teria limpador e o carro sedã não tem. Fica essa pergunta no ar, né? Se você souber, fala para a gente aí porque eu não sei de verdade. Será que a estética realmente fica um pouco esquisito ali um limpador atrás, porque o sedã tem um desenho diferenciado dos outros carros que eu já falei, né? Mas faz muita falta sim. Se você tiver um carro sedã, assim como eu, em dia de chuva, que seu carro estiver sujo, realmente faz falta, porque o limpador traseiro ajuda a limpar e facilitar a visibilidade traseira do carro, né? Mas não faz sentido nenhum, né? Agora, outra bizarrice da Renault aqui no vídeo, ó, 2-0 Renault, hein? É uma coisa que, sinceramente, não faz sentido e não dá para entender mesmo. Braços pantográficos no Renault Logan e Sandero e varetinha no Renault Captur, né? Aqueles amortecedores quando você abre o capô, no Sandero você tem lá, bonitão, no Logan também. É de se espantar, porque nenhum carro dessa categoria, se não me engano, tem isso. Já Captur, ou Captur, né? Não sei como você gosta de falar esse nome, que é um SUV, como já falei, que passa de 100 mil reais, não tem isso, tem uma varetinha de apoio, né? Que é o novo normal, porque hoje em dia carros médios e que passam aí de 100 e poucos mil reais tem essa varetinha. Mas não dá para entender que um carro mais barato tem uma coisa mais interessante do que um carro mais caro. Pois é, Renault realmente. Provavelmente algum filme, seriado, documentário, você já viu que na Europa e na Ásia tem países que você anda com o carro pelo lado esquerdo e faz ultrapassagens pelo lado direito, que é a famosa mão inglesa, né? Realmente pouca gente não consegue entender isso e até que não faz sentido para a gente que vive aqui no Brasil, né? Então vamos descobrir agora rapidinho por que diabos existe essa mão invertida. Vamos lá! Antigamente os cavaleiros da Inglaterra eram destros, em sua grande maioria, né? Sendo assim, eles seguravam suas espadas com a mão direita e permaneciam do lado esquerdo, deixando a direita livre caso entrasse em confronto com algum inimigo. Então o sentido de circulação foi chamado na época de mão inglesa. Porém, na França, Napoleão Bonaparte ordenou que todos usassem o lado direito porque ele era canhoto e os seus cocheiros deveriam cruzar com ele do lado certo, criando assim a mão francesa, né?
Tá vendo como o canal Meu Carro Lifestyle também é cultura? Brincadeiras à parte, né? Dessa eu não sabia, acabei pesquisando para averiguar o real significado disso, né? Mas é uma coisa cultural mesmo que as pessoas acabam se adaptando, mas aqui no Brasil muita gente não consegue entender e acha uma coisa totalmente sem sentido esse negócio da mão inglesa, né? E aqui no Brasil usamos a mão francesa, né? Que você anda com o veículo no sentido no lado direito e ultrapassa pela esquerda. Já em alguns países europeus, como na Inglaterra, né? Alguns países asiáticos também, você anda no contrário. Você anda do lado esquerdo e ultrapassa pela direita. Daí, por isso, que se chama mão inglesa. Se você tem pelo menos aí 30 anos de idade, vai saber que no passado cor branca em carros eram cores abomináveis, né? Ninguém queria comprar carro branco, que parecia carro de firma, em algumas cidades pareciam carros táxi, e nisso aí era de graça. Quando você comprava um carro branco, você não precisava pagar nada para ter o seu carro branco, assim como você tinha que pagar para ter uma cor metalizada ou perolizada, né? Mas os tempos passaram e o branco virou a moda do momento. Hoje em dia, até montadoras estão cobrando para você ter o carro branco. E geralmente, carro preto você não paga mais, mas o carro branco você acaba tendo que pagar mais, né? Uma coisa que sinceramente não faz muito sentido, mas tem uma explicação, né? Que eu já falei aqui, que é o modismo, né? Tá na moda mesmo carro branco. Até eu já tive carro branco, né? Melhor branco do que preto, porque preto é uma desgraça para você manter, meu amigo. Eu não quero carro preto nem de graça. Brincadeiras à parte, o sentido da coisa é esse, né? Moda, muita gente procura, o mercado sabe disso e acaba angariando mais um dinheirinho. Pois é, quem diria que um dia carros brancos seriam opcionais, né? Fazer o quê? Uma coisa interessante que não faz muito sentido é você ver um carro da Audi mais moderno, como por exemplo o novo Audi A3, né, que está sendo vendido aqui ainda no Brasil. Não é aquele novo não, porque eu não conheço muito bem. Você vê no para-choque lá a moldura que teria o farol de neblina, só que não tem o farol de neblina nem como opcional para o carro. Sim, porque aquele farol dele normal, convencional, já tem uma parte ali que age como neblina, dispensando o uso do farol auxiliar lá embaixo no para-choque. Mas realmente é uma coisa meio sem sentido a montadora manter aquele acabamento cego ali como se fosse opcional do carro e na verdade não existe opcional. Uma coisa difícil de entender, mas que não faz sentido nenhum e eu lembrei disso e coloquei aqui nesse vídeo para vocês. Tem uma outra coisa que muita gente acha que não faz sentido nenhum, que é a chave presencial da Volkswagen ter função canivete. Isso mesmo, essa aqui é a chave do meu carro, um Volkswagen Jetta MK7 modelo 2020, que é presencial, né? Você tem um botão para ligar o carro, inclusive vídeo desse carro tá na descrição para você conferir. Se você não assistiu, confira porque é interessante. Mas você tem aqui a lâmina, né? Como se você precisasse ligar o carro. Mas no caso da Volkswagen, não existe essa função de você ligar o carro normal com a chave. E mesmo ela sendo presencial, tem essa bendita lâmina canivete, né? Muita gente comenta isso aí nos vídeos, em redes sociais, que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas tem uma explicação sim, meus amigos. Lá na maçaneta externa do carro, onde tem um botãozinho para você entrar e sair, para você fechar e trancar o carro, tem lá o miolo sim, que você colocaria a lâmina da sua chave canivete caso a bateria acabasse e você ficasse sem poder entrar no carro. Olha que interessante, né? Basta você tirar um pequeno acabamento em plástico em cima que você vai ver lá embaixo o miolo do carro, da chave da porta no caso, para você poder abrir. Se não me engano, Polo e Virtus também tem essa função. Talvez você que não tenha Volkswagen não saiba disso, mas eu até entendo, né, as pessoas não ficarem desentendidas por causa disso, né? Uma chave presencial com função canivete não é mendigaria não, gente, mas por essa você não esperava, hein? Uma outra coisa que sinceramente hoje em dia não faz tanto sentido também é outra coisa que o meu carro tem, que é CD player. Isso mesmo, o meu carro, né, 2020, modelo 2020, tem CD player no porta-luva ali, que é integrada à central multimídia do carro. Muita gente não vê sentido nenhum nisso, sinceramente também, porque você na sua casa, você ouve CD ainda? Ou você ouve Spotify, Deezer, esses aplicativos de streaming de áudio, né? Ou usa um pendrive, um cartão de memória com as músicas, muito mais prático, né? Mas realmente, hoje em dia você vê carro novo saindo da fábrica com CD player, parece não ter sentido algum. Por isso que isso entrou aqui nesse vídeo de hoje.
Uma outra coisa que não faz sentido nenhum em pleno 2021 é a mendigaria de montadoras japonesas com botões e controles de vidros elétricos em seus carros. Pois é, no Nissan Sentra, que já filmei, inclusive o link está na descrição, modelo 2019, que ainda vende 0 km hoje em dia, se não me engano, o novo Versa, que acabou de ser lançado também assim, não temos botões iluminados para você conseguir ver à noite os botões de subida e descida para os vidros. E também automáticos para todo mundo, não é apenas no motorista. Já teve muito Corolla e Civic assim também. Se não me engano, até os mais novos com o controle da chave, você não consegue subir e descer o vidro no acionamento remoto. Tem que pagar a mais por um módulo que a concessionária vende custando os olhos das nádegas para você conseguir fazer isso. Coisa que um Onix Joy tem de série e um carro mais caro de cento e poucos mil reais não oferece. Sinceramente, não consigo entender, não faz sentido nenhum essa mendigaria japonesa, viu? Fazer o quê? Agora uma coisa aí que eu vou falar que vai tocar na ferida dos fanboys de Honda Civic geração 9, G9, né? Eu não consigo entender, para mim não faz sentido nenhum aquele acabamento do carro ser totalmente em plástico duro, isso mesmo. Tanta gente abre a boca para falar nas redes sociais aí de GM, de Fiat, principalmente de Volkswagen, mas aquele Civic G9 que o cara tanto sonha tem um acabamento muito básico, sim. Inclusive nos Estados Unidos, quando esse carro foi lançado lá, muita gente não queria saber, porque realmente ficou muito pobre, viu? É bonito, não é um plástico vagabundo, mas pô, o Corolla já tinha soft touch no painel. Poxa, por que o Civic não tinha um carro médio, um sedã médio? Aqui no Brasil um carro de luxo. Sim, meus amigos, carros médios aqui são um carro de luxo, sim. Vamos combinar, né? Então, sinceramente, eu não consigo entender de forma alguma por que raios aquele acabamento do Civic G9 ficou totalmente em plástico. Coisa que a Honda corrigiu e melhorou muito no novo Civic, né? Que é no Civic G10, que esse aí ficou muito bom. Uma outra coisa que não faz sentido nenhum e muita gente não consegue entender é a falta de alças PQP, alças de teto, em todos os carros da Volkswagen fabricados aqui no Brasil. Gol, Voyage, Up, Polo, Virtus, T-Cross e Nivus. Nenhum carro desses aí tem alça PQP. No caso do Gol e Voyage, tem como adaptar, porque você tem a furação no teto, porque antigamente tinha. Agora no Up, no Polo, Virtus, Nivus, T-Cross, não tem como você adaptar, não existe furação nenhuma no teto, tanto que o forro é liso. E sinceramente, não é frescura não, cara. Aquilo faz falta sim. Vocês devem saber, quem está acompanhando o canal, aí, que eu estou com problema de coluna. E quando eu saio de um Uber que eu vou pegar na rua, eu acabo me apoiando naquilo, porque eu tenho dificuldade de levantar ainda quando eu fico muito tempo sentado. Pois é, assim como eu também, que tenho esse problema de saúde, muitas outras pessoas têm também, assim como idosos que sentem falta dessa alça e ajuda bastante, viu? Claro que eu não deixaria de comprar um carro por causa que não tem alça PQP, né? Pelo amor de Deus, mas que não dá para entender, quer dizer, dá para entender sim, mendigaria e corte de custo, porque os carros da Volks que não são fabricados aqui tem alça PQP, o próprio Taos, que já foi mostrado, tem alça de teto, o meu carro que é um Jetta tem, o Tiguan tem, o Golf tem. Por que os nacionais não têm? Mendigaria sem vergonha, dona Volkswagen. Pelo amor de Deus, né? E agora vamos alfinetar um pouquinho novamente aí os fanboys de carros japoneses, lembrando que são excelentes carros, super confiáveis, que sempre recomendo aqui no canal, e também teria, por que não? Mas japonês tem umas mendigarias, cara, que eu vou te contar, né? Exemplo aí do Toyota Yaris e alguns modelos do Corolla que já passam de 120 mil reais, que não tem um sensor de ré, coisa que o Onix tem, rapaz, que Kwid tem até, se bobear, não tem. Aí vem um fanboy, mas pelo menos tem câmera de ré, meu amigo. Câmera de ré não apita quando você vai esbarrar em algum obstáculo. Se você estiver distraído, o sensor apita. E dependendo do carro como o meu, freia até sozinho. Olha que interessante, né? Mas é Honda, mas é Toyota. Bem, tudo bem, a gente entende que são tanques de guerra, mas eu não consigo entender, não faz sentido nenhum eles cortarem um negócio desse no carro, né? Que mendigaria, viu? Vou te contar, hein? Outra coisa que não faz muito sentido também, e muita gente não consegue entender,
é luz de ré lá embaixo no para-choque. A função da luz de ré é indicar para quem está atrás ver que o veículo está dando ré, não é verdade? E por que colocar aquela luz lá embaixo? Por exemplo, você está num congestionamento e o carro da frente, por exemplo, um ponto, vai dar ré. Você não vai ver essa luz de ré acesa porque ela fica embaixo e você está colado na traseira do outro carro. Se o cara for dar ré e não te ver, vai esbarrar no seu carro e não vai dar nem tempo de você dar aquele buzinadão nas orelhas dele para ele ficar ligado, né? Realmente não faz muito sentido colocar isso embaixo do carro porque eu não consigo entender. Custa colocar um espacinho na lanterna para colocar isso? Pois é, vai entender, né? E para fechar o nosso vídeo, uma coisa que eu fico pensando aqui, mas eu acho que não dá para entender também, não faz muito sentido, é o camarada comprar um carro híbrido ou elétrico para economizar combustível. Veja bem, todo mundo sabe que o carro híbrido ele é muito mais econômico, ok, show de bola, mas aqui no Brasil um carro elétrico passa dos 150 mil reais, o mais barato, e carros híbridos também, se não me engano, o Corolla é o mais barato ou menos caro, né? Custando aí quase realmente 150 mil reais. Pô, o cara que tem dinheiro para comprar um carro desse vai ficar preocupado com a economia de combustível? Sim, por que não? Né? O cara tem dinheiro, vai querer curtir um carro híbrido? Se eu pudesse também eu teria, eu acho bem bacana, mas não faz sentido. A economia de combustível, veja bem, não é a pessoa que está comprando. A economia de combustível pelo preço do carro. Você pagar tipo 40 mil reais a mais para economizar combustível, será que a matemática pensa? Vocês estão entendendo essa polêmica? É uma coisa que realmente não faz muito sentido, por isso que estamos terminando o nosso vídeo com ela. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo de curiosidades automotivas aqui no canal. Agora conta para a gente o que você achou, se você não conhecia essas curiosidades ou se você colocaria mais alguma coisa aqui na sua concepção, não faz sentido nenhum no mundo dos carros e que eu não tenha falado aqui nesse vídeo. Fala para a gente aí também. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta de carros, me siga lá nas redes sociais também, deixa aquele seu like maroto e se você for novo por aqui, gostou do nosso canal e não é inscrito, tá esperando o quê? Junte-se a nós, porque é de graça, não dói. Se inscreve aí e clica também no sininho das notificações, beleza? E se gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games aqui no YouTube também. Mas tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!